Renato e a imprensa nacional dessa vez entraram em rota de colisão, mais uma vez, podemos dizer. Renato realmente ameaçou os jornalistas, como vem circulando? E o contexto de tudo isso, e o início, o estopim de tudo isso, por que aconteceu? No dia anterior, o presidente Guerra deu uma entrevista desmentindo a informação que o jornalista Diogo Rossi tinha trazido, aqui do Rio Grande do Sul, tinha trazido sobre um descontentamento de Bright White, tá? Descontentamento de Bright White com o treinamento, no geral, não explicou muita coisa, disse que não era diretamente para o Renato, mas era treinamento, então é ao Renato, né? Um dia antes de um jogo importantíssimo. Para o Grêmio, só nada de acréscimo, né? Não acrescenta em nada. Mas como é o jornalista, ele deu a informação dele, ele é jornalista e bola para frente. O Grêmio foi lá e fez o papel dele de se defender. O presidente Guerra passou um pouco dos limites ao citar um ditado meio popular, chamando de filho de chocadeira, que não precisava, passou do tom, não precisava sobre isso. Mas quanto a defender o Grêmio, precisava. Ele foi lá e defendeu o Grêmio um dia antes do jogo. Tenho milhares de críticas ao presidente Guerra, tenho lives aí que eu falo muito sobre a direção, mas dessa vez eu não posso ficar contra o Grêmio, rapaziada. Aqui, ó, Bright White falou no final do jogo, tá? Mais uma confirmação. Bright White falou ao fim do jogo e a gente vai escutar aqui, tá? Primeiramente, depois a gente vai para a parte do Renato. Você, em nenhum momento, portanto, chegou a procurar o presidente para falar sobre o trabalho do Renato e queria que você desse um depoimento sobre o trabalho do Renato, na tua opinião, você que tem uma vasta experiência no futebol. Eu creio que se um jogador faz isso, é uma falta de respeito para o treinador. Eu creio que se um jogador faz isso, é uma falta de respeito com o treinador, Bright White disse. Então, não sei de onde isso ha saído, mas sempre... Não sei de onde isso saiu. Coisa sair que não é verdade, estou muito contente. Não é verdade. Com o Renato, tenho minha confiança e como falei, os jogadores que têm que ter mais responsabilidade no campo. Mas assim, é muito simples. Você confirmando mais uma vez aquilo que no vídeo anterior, quando eu falei das falas do presidente Guerra, eu coloquei que a imprensa pouco divulgou aquilo lá. Eles divulgam o que eles querem, né? Eles batem no que eles querem. Colocam o foco no que eles querem, tá? Primeiramente, Bright White disse que é uma falta de respeito com o treinador se ele tivesse feito isso, tá? E volta a falar que os jogadores dentro de campo precisam fazer mais. E que o futebol é muito simples. Coisa que ele já tinha dito no final do jogo contra o Juventude, tá? E que ninguém pegou essa ideia, por quê? Porque não bate no Renato, né? O momento é de bater no Renato e volto aqui a repetir, tá, rapaziada? Eu fui um cara que quando o Zé Alberto Andrade colocou o Renato na parede, eu aplaudi. Foi com respeito. Foi realmente indignado, com uma indignação que realmente parece o torcedor ali, sabe? O torcedor colocou a dívida do torcedor frente ao Renato ali naquele dia. Sabe, tá, Renato? Mas então diz quem é, porque, sabe, a gente quer escutar sobre o time e tudo mais. O ano é um ano ridículo do Renato. O Renato não é o perfeito. E ele sabe, erra muito. Errou o ano inteiro aqui no Grêmio. Por isso, eu, por exemplo, eu sou um cara que quero a saída dele ao final do ano. Acho que tá desgastado, acho que ele tá cansado. Acho que, cara, esse ano a gente fez de tudo de errado. Mas tem uma informação muito importante que deixaram passar. Não vi notinha da imprensa, de sei lá quem, órgãos defendendo a imprensa nacional geraram nota contra o Renato hoje. Fizeram nota contra o Renato, contra o presidente. Mas não vi ninguém falar sobre a notícia que o Bright White desmentiu, que o Renato desmentiu e que o presidente desmentiu, tá? Vamos à parte do Renato e as ameaças que o pessoal está dizendo que é ameaças, tá, rapaziada? Vamos à parte do Renato e as ameaças. Cupom LARI5 te dá 5% de cashback, além de muitas promoções no site do Tio Ofertas, tá ali na descrição, tá, rapaziada? Os problemas que o clube passou esse ano todo aqui, ó, Dantes, não houve nada. É a conta que nós estamos pagando. Então, mais uma vez, estou sendo educado,
Não é para você essas respostas, para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Notem que ele fala, se continuarem mentindo. Por que isso doeram tanto? Vão continuar mentindo? Por que isso doeram tanto? Vão continuarem mentindo? Vão continuarem passando o dia inteiro batendo, nos caras de dentro do Grêmio, tá? Uma coisa é críticas é natural. Críticas é natural. Mas, cara, quem critica abre o precedente de também ter o contraponto. Ou agora, os jornalistas, até quem tem canal no YouTube tá livre para falar e não pode ser combatido, não pode ser confrontado. Se eu dou uma opinião aqui sobre o trabalho de uma pessoa, ela pode, sim, me responder se ela quiser, ou te responder se ela quiser. O fato é que muitos canais do YouTube, muitos debates, passam o dia inteiro debatendo contra os jogadores, só que quando são respondidos... Entendeu? A imprensa, eu me coloco também no meio. Os canais do YouTube, os torcedores, cara, são combatidos ali, tu tá dando uma opinião, tu pode, né? Eu sou torcedor do Grêmio, mas... então quer dizer que eu posso bater, posso falar o que eu quiser e o cara não pode falar o que ele pensa também? E se eu mentir sobre alguém, eu não posso ser respondido? No episódio anterior ali, Bright White, Presidente Guerra e o Renato colocaram uma mentira da imprensa, porque os três desmentiram a imprensa. Os três. Bright White foi até além, falou que é uma falta de respeito. Falta de respeito fazer isso que foi falado que ele fez. E aí entra um caso. E se o torcedor, por exemplo, que ama o Renato, porque eu amo o Renato, óbvio que esse ano é um ano atípico, é um ano ridículo, é um ano ruim dele, mas assim, não digo eu, mas eu digo assim, o torcedor que ama o Renato mais cegamente, quer que ele fique pro ano que vem, que sabe que não tem essa, e que acredita não, e que a ideia, a opinião dele é que as enchentes atrapalharam tanto a ponto de o Renato merecer mais uma opinião, porque isso é mais uma chance, porque isso é ideia, rapaziada. Isso é opinião. Isso é o futebol. Não... Quem é que vai me dizer que esse torcedor tá errado? Eu posso achar errado, mas é a opinião dele. E se esse torcedor pega e vai xingar um Bright White na rua, vai xingar o Bright White, um familiar do Bright White, por uma notícia inventada, como é que fica? E foi o próprio Bright White que desmentiu. Vamos seguir. Atacar também. Vou chamar de mentiroso. Vou chamar alguns de covardes. Não é para você essas respostas, para ninguém que tá aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista. Se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui na próxima. O Renato próximo tá jogo. certo. Os problemas que o que ele falou? Se continuarem mentindo, se continuarem inventando, quer dizer, por que se noiaram tanto? Isso aí, rapaziada, não é ameaça. Vocês também têm família, assim como os jogadores, entendeu? Esse é o caso que o Renato quer dizer, assim como ele. E passam o dia inventando, porque tem uns que passam o dia inventando, sim. Tá? Eu não tô dizendo que o Renato... Renato, tá certo o tom. Talvez não, talvez podia ser um tom abaixo. Só que assim, sabe por que
Sabe por que passam o dia fazendo isso? Porque o Renato é assim. O Renato não é bunda mole pra imprensa. O Renato não baixa a cabeça. O Renato defende o Grêmio, rapaziada. Tá? Tem momentos que ele passa um pouco do momento de desviar o foco e não fala do Grêmio dentro de campo. Tem momentos. Mas nesse momento, tá? Nesse momento, eu tô com o Renato e com o Grêmio. Tô com o Presidente Guerra, tô com o Bright White. Entendeu? Nesse momento, por que não falam da mentira que o Bright White desmentiu? Por quê? Por quê? O ano passado, o Renato foi o cara que não disse que quando soltaram uma do Soares, lembra? O Renato tentou não tumultuar o ambiente, mas ele não disse que era mentira. Inclusive, no final do ano, ele foi lá e confirmou sobre o jornalista. Entendeu? Não disse que era mentira. Naquela questão do Soares. Entendeu? Passam o dia inteiro falando um monte de merda, isso é verdade, tá? Do Renato. Alguns jogadores merecem muitas críticas, como a gente critica, mas tem gente que passa do limite. E quando tu passa do limite, ainda mais com um grande ídolo, tá? E o Grêmio tá se posicionando sobre o episódio anterior, tá? O tom é sobre o episódio anterior quanto ao Bright White, que eu coloquei aqui no início. O Bright White falou que seria uma falta de respeito com o treinador fazer o que falaram que ele fez. Entendeu? O Renato disse, vocês também têm filhos. Se isso é ameaça, não sei o que... Eu vi vídeo de jornalista falando... Tá? Eu volto a repetir, quando eu falo jornalista, eu não falo de todos, porque tem os que só dão a informação, tá? Mas tem uns que buscam, porque cravam, é isso que tá acontecendo, ó, eu tenho informação de dentro do Grêmio que aconteceu isso. Tá, e daí quando não acontece? É liberado fazer, criar tua narrativa, igual hoje, a narrativa é que o Renato ameaçou os familiares dos jornalistas. Eu vi vídeo de jornalista dizendo que o Renato comparando o Renato com um abusador de mulheres. Gente, pelo amor de Deus. Isso que eu não acompanho muito. Eu acompanho bastante os debates, os programas, mas eu não acompanho muito o dia inteiro os canais do YouTube. Mas, cara, sempre que eu entro num ou outro tem alguém comentando lá, chamando o Renato de lixo, chamando o Renato de não sei o quê, os caras, sabe? E daí não podem ouvir um ai dizendo que se continuarem mentindo, ele também vai atacar. Ele também vai dar nome aos bois que mentem. Foi isso que eu entendi. Então eu tô louco, então. Foi isso que eu entendi. Que dá pra se entender. É isso que dá pra se ver. Ele dizendo, vocês também têm família. O que é? Os jogadores têm família. Ele tem família. E quando tu ataca, passa do ponto, chama de lixo, chama disso, de aquilo. Que às vezes... Cara, eu nunca chamei ninguém de lixo, mas às vezes eu também passo do ponto. Tu acaba afetando ali o ambiente do jogador fora. Eles escolheram esse trabalho, não tô chamando eles de coitadinho, mas a parte do Renato rebater e defender os jogadores, defender o Grêmio, quero o que falar e o Renato lá, não, é isso, tá certo. Vocês podem continuar mentindo, né? Podem continuar criando crise um dia antes do jogo do Grêmio. Tamo junto, rapaziada. Não esquece que a Amazon tá com Black Friday esse final de semana, tá? Tem o cupom aqui, Lari5, pra te aproveitar o site inteiro do Tio Ofertas. E, rapaziada, o Renato tem milhares de erros. O presidente Guerra, então, na minha visão, mas assim, é hora de a gente se unir. É hora da gente se unir. A favor do Grêmio. A favor do Grêmio, porque estão tentando desestabilizar o Grêmio. O Grêmio já tá uma porcaria em campo, e eu concordo. O Grêmio criou suas próprias crises,
tá? Antes que alguém venha, sim, a culpa agora é da imprensa, a culpa é não sei... Não, a culpa não é da imprensa. Um episódio é um episódio, outro episódio é outro episódio. Só que sim, tu largar uma informação mentirosa segundo o Bright White, mentirosa, um dia antes do jogo do Grêmio, qual é o sentido de tu gerar desconforto dentro do Grêmio? E hoje eu não vi ninguém citando isso desses debates, desses programas de TV, eu não vi ninguém citando isso. Só citaram que o Bright White confirmou a tese, a informação deles, porque o Bright White estava comandando o time dentro de campo. Tá, você, não pode mais. Em nenhum momento, portanto, chegou a procurar em nenhum momento, portanto, chegou a procurar o presidente para falar sobre o trabalho do Renato, e queria que você desse um depoimento sobre o trabalho do Renato, na tua opinião, você que tem uma vasta experiência no futebol. Eu creio que isso aqui não foi colocado, não foi dito. Não, com atitudes o Bright White confirmou. Com atitudes, o que ele falou no final do jogo? Ele é um líder dentro de campo, não confunda uma coisa com a outra. Não confunda uma coisa com a outra, rapaziada. E, cara, se tu quer ficar a favor de imprensa, a favor de cara que tumultua o ambiente do Grêmio, cara, eu reclamo às vezes como torcedor, eu faço, mas, cara, essas coisinhas de picuinha, tá? Eu tenho a fonte que acontece isso e aquilo. Cara, toma muito cuidado ao dar essa informação, né? Tem que ter responsabilidade. O Bright White desmentiu, tá aí, tá? E ainda mais um dia antes de um jogo tão importante do Grêmio, tá? Eu não espero que o jornalista pense no bem do Grêmio, não. Mas então não precisa ficar se valendo de ser torcedor do Grêmio, né? De ser torcedor do Grêmio. Não precisa ficar se valendo, de dizer, eu sou gremista, minha opinião é de gremista, não sei o quê. Se é pra, na hora do vamos ver ali, largar uma bomba dessa e mentirosa, segundo o Bright White. Tamo junto, rapaziada. É o Grêmio acima de tudo. E agora, todo mundo, os jornalistas do Brasil inteiro, se fazendo de coitados. Eles inventam a informação que eles querem, mas na hora do rebate, não pode. É a classe, uma das... Cara, com todo respeito, mas tem muito mimado. Eu achava que jogador de futebol era mimado, mas tem muito jornalista mimado aí também, rapaziada.